A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Estamos na lição de número 2 do terceiro trimestre, que traz por título o problema dos falsos mestres. Se prepare, pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula e dinâmica. Na mesma terça-feira, só que às 14 horas, isto é a nossa dinâmica separada. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na terça-feira estreou a lição de número 2, pois a lição de número 1 está no nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Eu só peço o seguinte, se você gostar, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 2 dos jovens, que traz por título o problema dos falsos mestres. Meu Deus do céu, viu? Irmãos, sempre vai ter essas dificuldades. Sempre vão ter pessoas tentando diminuir a palavra de Deus, tentando aniquilar a palavra do Senhor, trazendo ensinamentos falsos para que a igreja, para que o povo de Deus possa desobedecer à vontade do Senhor. Mas preste atenção, se você é professor, sabe muito bem, sempre recomendo, inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com os seus alunos. Com relação à dinâmica, no final desse vídeo estou deixando aqui a sugestão de dinâmica para essa aula, tá bom? E se você quiser a nossa dinâmica digitada, com todo o subsídio teológico, e também uma explicação desta lição por escrito, é só você acessar o nosso blog oficial. Pega o endereço www.descomplicandoteologiaebd.com. Na verdade, coloca aí no Google Descomplicando a Teologia, que o nosso blog já vai estar aparecendo, tá bom? Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e também o subsídio teológico, uma explicação desta lição daqui. Mas com relação ao vídeo da dinâmica, vai estar no final desta aula. Então, recomendo, inicie a sua aula realizando alguma dinâmica. Mas também, se você quiser achar melhor, você pode iniciar fazendo algumas perguntas aos seus alunos. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte: o que significa falso mestre? O que é que um falso mestre ensina? Como nós podemos identificar um falso ensinamento? Olha, e o que é um verdadeiro ensinamento? Quais são as características do falso mestre? E também quais são as características do verdadeiro mestre? Tá entendendo o mistério? Tudo isso aqui são perguntas para você fazer para com os seus alunos. Tudo aqui referente ao título, tá bom? Mas lembrando o seguinte, nesse momento inicial, você vai fazer as perguntas, mas você não pode responder. Tem professor apressado demais, ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, está errado. Você deve aguardar a resposta dos seus alunos, mas cabe a você estar direcionando as perguntas, tá bom? Então faz o seguinte, você vai iniciar a sua aula realizando uma dinâmica. Caso não queira, você pode iniciar também fazendo algumas perguntas e deixando para que os seus alunos estejam respondendo. Após isso, você apresenta o título com seus conhecimentos. Por exemplo, falsos mestres. Meus irmãos, sempre teve pessoas pregando errado. Sempre teve pessoas ensinando errado. E sabe o que é dolorido no nosso coração? Sempre vai ter pessoas preferindo o errado do que o certo. Sabe por que existem falsos mestres? Porque tem pessoas que preferem ouvir a mentira do que a verdade. Sabe por que existem falsos mestres? Porque muitas pessoas estão ainda procurando os seus próprios interesses. Aquela palavra que vai trazer ânimo para o seu coração. Aquela palavra que vai encher o teu ego. E não aquilo que você precisa ouvir. Hoje, presta atenção, viu? Hoje, tem muitas pessoas que não querem ouvir o que estão precisando. Querem ouvir aquilo que vai ser bom para o seu ego, para o seu coração. Receba, tu vai ser vitorioso, tu vai ser rico, tu vai ser missionário. Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Todo mundo fica atrás de bens materiais, daí que surge muitos falsos mestres atualmente, que têm devastado muitas pessoas,
tem tirado muitas pessoas do caminho do Senhor. Mas nesta aula, nesta lição, Deus vai falar contigo, assim como Deus falou com Timóteo, para que ele pudesse preservar, para que ele pudesse ensinar a verdade, pregar a verdade e viver a verdade. Assim também nós devemos ter essa mesma atitude. Meu Deus do céu, viu? Se prepare, pois vai ser bênção pura sem mistura essa aula, viu? Vamos agora para o nosso texto principal, onde está escrito: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertires alguns que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Aqui é a recomendação do apóstolo Paulo ao jovem pastor chamado Timóteo, para que ele pudesse repreender todo ensinamento contrário e que não permitisse, presta atenção, não permitisse que fosse ensinado outra doutrina, senão a doutrina bíblica, a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra de Deus. Essa foi a recomendação do apóstolo Paulo. Assim também, mano, para conosco. Nós não podemos permitir que outro ensinamento contrário ao evangelho seja ensinado nas nossas EBDs, meu Deus do céu, no culto de doutrina, nas nossas igrejas. Não é possível nós permitirmos isso. Todo ensino, toda pregação tem que ser focada na Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus que liberta, que transforma o homem. Por isso, nós que somos lideranças, que somos pastores, que somos professores de EBD, que somos líderes, precisamos ensinar o que está escrito e não aquilo que nós queremos. Fica a dica, viu? Agora vamos para o nosso resumo da lição. Nossas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Em outras palavras, a sua pregação, o seu ensino tem que ser focado na Bíblia Sagrada. Olha, você que é pregador, você gosta de trazer os mistérios de Deus aí, cuidado. Pregue aquilo que está na palavra, pois é a nossa regra de fé, é onde nós devemos tirar toda a mensagem e pregação. Por que também, pastor? Porque a palavra de Deus que liberta o homem. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra. Não é filosofia, não são conhecimentos aleatórios, não. São conhecimentos teológicos, conhecimentos da Bíblia Sagrada. Eu pergunto a você, você gosta de ler a Bíblia Sagrada? Pergunta também aos seus alunos, tá bom? Você tem o hábito de ler a Bíblia Sagrada, de meditar na palavra? Quando você vai pregar, ou dar um estudo na igreja, ou ter oportunidade, como é que você prepara esse sermão? Onde que você está procurando as referências onde você vai estar pregando? Quero saber e deixa aqui nos comentários, viu? O que você faz quando você vai pregar na sua igreja? Agora vamos para a nossa leitura devocional, que é a leitura de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram eu estou postando todos os dias um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar e enviar para os seus alunos. Lá também no nosso Instagram, pega o endereço aí por gentileza, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.teologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado. Você vai pegar esse cartaz e enviar para os seus alunos. Lá no nosso Instagram, você vai achar um vídeo chamada para também enviar para os seus alunos e um despertador. Tudo isso são materiais que você pode pegar, compartilhar com os seus alunos, incentivando assim a participar. Já aproveita, nos segue lá por gentileza, PR Giovanni Santos, Giovanni com J e Descomplicando.teologia. Por que eu falo isso, irmãos? Porque você, enquanto professor, precisa valorizar o que está contido na nossa revista. Por exemplo, a leitura diária de segunda-feira, Lobos Cruéis. Na de terça, advertência contra as falsas doutrinas. Na quarta, ensinando o que não sabem. Na quinta, a ganância dos falsos mestres. Na sexta, é preciso vigilância. No sábado, apostasia nos últimos tempos. Se você for ver, toda essa leitura diária aqui está dentro do nosso contexto. E os nossos alunos, durante a semana, precisam fazer essa leitura. Por isso, pegue o cartaz, envie para os seus alunos e faça perguntas para que eu possa, assim, participar cada vez mais da sua aula. Agora vamos para o nosso texto bíblico, que está em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao 11. Recomendo você fazer a leitura coletiva com os seus alunos. Irmãos, entenda o seguinte: é nossa função, enquanto professor, incentivar a leitura dos nossos alunos. Tanto a leitura da revista, a leitura diária, quanto também da Bíblia Sagrada. Quanto mais você colocar a sua turma para ler a Bíblia, é melhor, tá bom? Principalmente de uma forma coletiva. Mas fica à vontade, porque eu sei que você tem experiência e sabe muito bem o que fazer, Como diz o outro, se não tem a mãe de profissional, não entra não, viu? Veja só, vamos agora para a nossa introdução, tá bom? Fica curto. Quer saber o seguinte? Já tá gostando? Por gentileza, se inscreveu no canal? Deus te abençoe, viu? Começou cedo já, Vamos para a nossa introdução, onde está escrito:
A história da igreja sempre foi marcada pela investida de falsos mestres que buscam deturpar a mensagem do evangelho e ameaçar o progresso espiritual dos cristãos. Desde os primeiros séculos, muitos heresiarcas fizeram verdadeiras cruzadas contra as verdades centrais da Escritura. Por isso, zelar pelo correto ensino bíblico é fundamental para a preservação da verdadeira fé cristã. Como vimos na lição anterior, 7 anos antes, Paulo havia advertido aos anciões de Éfeso de que os lobos cruéis surgiriam para atacar o rebanho. Quando ele visita a cidade após sua primeira prisão em Roma, constata que isso havia ocorrido e delega a Timóteo a função de ficar em Éfeso para refutar os falsos ensinos e transmitir a correta doutrina. Presta atenção no seguinte, irmãos. Nessa introdução, destaco aqui alguns pontos. Veja só, a história da igreja sempre foi marcada por investida de falsos mestres. Sempre em toda a história da igreja, irmãos, em toda a história do povo de Deus, sempre teve profetas que enganaram, sempre teve ensinadores que enganaram, sempre existiram falsos mestres, as pessoas que queriam ensinar ao povo de Deus, mas não estavam preparados. Em outras palavras simples, pastor, o que quer dizer falso mestre? É aquele que quer ensinar o povo de Deus, mas não quer ensinar a palavra de Deus. Você está entendendo? Quer ensinar o povo de Deus, mas não quer ensinar a palavra de Deus. Quer ensinar seus próprios conceitos, as suas próprias vontades, o seu próprio querer. E, no entanto, nós que somos mestres, precisamos ensinar a palavra de Deus. Precisamos ensinar o que está escrito. Se não está escrito, eu, enquanto mestre, não posso estar ensinando. Eu não posso falar onde a Bíblia Sagrada se cala. Se a Bíblia Sagrada não diz, eu também não posso falar. Eu tenho que somente ensinar aquilo que está escrito. Mas tem muitas pessoas que querem ganhar fama, notoriedade, querem não ensinar o que a Bíblia Sagrada não ensina, para ganhar mais likes, ganhar mais inscritos, mais seguidores, mais dinheiro e assim por diante. Mas o mestre, ele tem uma função de ensinar a palavra de Deus. Você, por exemplo, que é professor, tem que ter essa missão, esse compromisso. Eu preciso ensinar o que está escrito. E o que não está escrito, eu vou guardar no meu coração e perguntar a Jesus naquele momento que nós chegarmos no céu. Amém? Nessa introdução também foi destacado que o apóstolo Paulo já tinha avisado aos anciões de Éfeso que possivelmente está chegando pessoas, falsos mestres, que estariam ensinando o povo de uma forma errada, para tirar o povo da vontade do Senhor. E isso 7 anos antes. Quando ele retorna agora para Éfeso, começa a perceber que esses lobos, esses falsos ensinamentos já estavam dentro da igreja. É por isso que ele vai pegar agora Timóteo, o seu auxiliar, aquele que estava próximo dele, envia agora para que ele possa ficar em Éfeso, para trazer a palavra de Deus e não permitir, presta atenção, não permitir que fosse ensinado um outro evangelho, fosse ensinado uma doutrina contrária à vontade do Senhor. Contrária ao quê, pastor? Aos ensinamentos de Jesus e os ensinamentos também dos apóstolos. Por isso que Timóteo foi enviado à igreja de Éfeso para combater os lobos fiéis. Porque sempre onde tem lobos fiéis, precisa de pastores cheios de Deus, cheios da presença do Senhor. Que aí na sua igreja Deus possa levantar pastores, pregadores, missionários, cheios da unção de Deus para combater todo ensinamento contrário à vontade de Deus. Dando seguimento, vamos agora para o nosso primeiro tópico e o item 1, que traz por título, Cuidando da Doutrina. No item 1, o que é doutrina? Veja só, é o conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso, filosófico, político, social ou econômico. No campo das religiões, cada um tem a sua doutrina, os dogmas ou conjuntos de crenças. O cristianismo tem suas doutrinas fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. O Novo Testamento usa 2 termos gregos para a doutrina, didache e didascalia, ambos com 2 sentidos, o ato de ensinar e o conteúdo do ensino. A boa doutrina ou a sã doutrina é o ensino correto, ortodoxo, de acordo com as escrituras, fruto de uma exegese que considera o que realmente está no texto, seguindo o método histórico e gramatical. Busca, portanto, a intenção do autor sagrado que escreveu inspirado pelo Espírito Santo.
não se orienta por pensamentos, sentimentos ou desejos do leitor, que como destinatário do texto deve crer nas Escrituras como infalível, completa e inerrante palavra de Deus, amoldando-se a ela e aplicando-a em seu viver. Salmos de número 119, versículo de número 9. Presta atenção no seguinte aqui. Vamos estar abordando aqui alguns pontos importantes desse nosso primeiro tópico. Por exemplo, o que significa doutrina? Veja só, é o conjunto de preceitos fundamentados que compõem um sistema religioso, filosófico, político, social e econômico. Em outras palavras, é aquilo que a igreja acredita, é aquilo que a igreja crê, que tem como seu ensinamento as suas normas, os seus preceitos. É aquilo em que a igreja ensina, acredita e prega. Nós, por exemplo, que somos cristãos e seguimos a Bíblia Sagrada, obedecemos o que está escrito. Por que isso? Porque a Bíblia Sagrada é a nossa única regra infalível de fé. Nós só acreditamos na doutrina que está na Bíblia Sagrada. Presta atenção, na doutrina da Bíblia Sagrada, aquilo que Cristo Jesus ensinou e aquilo que os apóstolos ensinaram. Deixa eu diferenciar aqui agora um pouquinho, viu? Existem também os costumes das igrejas. Cada igreja tem seu costume, cada igreja tem seu ritual, cada igreja tem sua liturgia, mas as doutrinas precisam ser bíblicas. Presta atenção também, normalmente os costumes são tirados de dentro da doutrina. Mas o que impede a pessoa ir ao céu, presta atenção, o que impede a pessoa ir ao céu é não aceitar Jesus Cristo, não andar em novidade de vida e não andar segundo a doutrina. Porque o costume pode variar de um lugar para o outro, de um país para o outro, a doutrina vai mudar. De uma cidade para outra, o costume vai mudar. O que não pode mudar, o que não pode ser quebrado é a doutrina da Bíblia Sagrada. Pastor, como assim, pastor? Por exemplo, a doutrina da Trindade. Você, para ser salvo, precisa crer na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você precisa crer no que está escrito na Bíblia Sagrada. Da mesma forma, você quer ser salvo, você precisa aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Isso é doutrina bíblica. Amém? Agora, pastor, minha adoração vai ser como? Eu vou levantar a mão para adorar ou ficar quietinho? Isso é costume. Ah, pastor, eu preciso orar de joelho, eu posso orar em pé? Pode. Eu posso orar em voz alta? Pode. Eu posso orar em silêncio? Pode. Eu posso orar em pensamento? Pode. Isso é costume. Então, cada pessoa vai ter o seu costume. Dê para você entender a questão da doutrina. A doutrina nós não podemos quebrar em hipótese alguma. Por exemplo, você precisa crer que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e através da sua morte nós temos a salvação. Através de Cristo Jesus nós temos a salvação. Isso daí é uma doutrina que todo mundo precisa crer para alcançar a salvação. Agora, existem os costumes. Cada igreja tem um costume. Tem igrejas, por exemplo, que tem na sua liturgia ou seu costume, dá oportunidade para que os irmãos possam mencionar um testemunho, possam dar uma palavra e um louvor. Já tem igreja que não, que só quem canta é o departamento de louvor, é o conjunto da igreja, só quem prega é o pastor. Isso é um costume, não vai interferir na salvação de ninguém. Amém? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas as doutrinas bíblicas têm que ser tirado, respaldado pelo que está escrito. Está escrito, você precisa obedecer. Foi Jesus que disse, você precisa obedecer. Foram os apóstolos que disseram, você precisa obedecer. Por quê? Porque os apóstolos aprenderam com Jesus. Se aprenderam com Jesus, nós devemos seguir. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que ele traz por título, o lugar da experiência espiritual. Tem alguns pontos aqui importantes, viu? Veja só. Nós, pentecostais, valorizamos a experiência espiritual. Ela nos auxilia na compreensão do que está registrado nas Escrituras, à medida que experimentamos o mesmo que viveram os personagens do texto sagrado, como de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Cremos, portanto, que podemos viver hoje o que os crentes primitivos viveram há quase 2000 anos. Não interpretamos a Bíblia segundo nossas experiências, mas as submetemos ao escrutínio das Escrituras, validando-as ou não, conforme a autoridade da palavra de Deus. Assim, podemos nos manter livres de qualquer desvio teológico ou doutrinário e ter uma vida cristã sadia, desfrutando de uma vida espiritual verdadeira e equilibrada. Veja só, nesse tópico daqui, achei alguns pontos importantes. Nós pentecostais valorizamos a experiência espiritual.
Em outras palavras, nós cremos na pessoa do Espírito Santo, sabe? No poder do Espírito Santo, no direcionamento que o Espírito Santo tem nos dado, aquilo que o Espírito Santo fala em nosso coração. Mas preste atenção, as suas experiências, a voz do Espírito Santo que você ouviu, você não pode fazer disso de uma doutrina. Você está entendendo? As nossas experiências espirituais valem? Claro que vale para o nosso contexto, para a nossa vida. Só que essas experiências pessoais não podem ser feitas como doutrina bíblica, porque a doutrina está na palavra de Deus. Ninguém, presta atenção, ninguém tem autoridade para criar uma nova doutrina bíblica. Se ela não está na Bíblia Sagrada, não vai ser doutrina. Pode ser até um costume, aí tem que ser avaliado se tem respaldo bíblico ou não para seguir esse costume. Vou deixar aqui um exemplo, viu? Teve uma irmã que estava assistindo um programa de televisão, não sei direito qual foi, tá bom? E essa irmã de hora para outra ouviu a voz dizendo o seguinte, a irmã precisaria comprovar que se ama a Deus ou não ama. Veja só, estava assistindo um programa de televisão e de repente veio o coração dela, que ela precisaria comprovar se ela ama a Deus ou não ama a Deus. E a forma que ela tinha para comprovar que ela amava a Deus era raspar a sua cabeça. Só o sangue de Jesus, né? E vê exatamente essa palavra. A irmã precisa raspar a cabeça para comprovar que ama a Deus, porque essa é a vontade do Senhor. Pronto. Ela chegou agora na sua casa, raspou a cabeça pelo sangue, só o sangue de Jesus, viu? Raspou a cabeça e foi para a igreja. Chegando lá, ela teve a oportunidade para contar qual foi a experiência que ela teve. Ela contou, é porque, meus irmãos, a gente precisa comprovar que nós amamos a Deus, e uma das formas que nós temos de comprovar que amamos a Deus é raspando a nossa cabeça, porque nós amamos nosso cabelo, o cabelo é bonito para a mulher, mas as pessoas que fazem isso vão comprovar para todo mundo que amam a Deus. Veja só, irmãos, que loucura, pelo amor de Deus. Imagine só você comprovar o amor a Deus raspando a sua cabeça. O que é isso? Pode ter sido uma experiência pessoal dela. Só que isso não tem respaldo bíblico nenhum. Não pode ser doutrina para a igreja. E ela chegou, pregou na igreja e muitas irmãs fizeram isso. Isso é heresia, irmãos. Não está na Bíblia Sagrada. Nós não podemos seguir nem permitir tais ensinamentos. Tá bom? Mas dê para você entender a questão da experiência pessoal. Toda experiência pessoal que você ouvir, qualquer voz que você ouvir, faça isso que Deus te ama. Faça que Deus vai te abençoar. Você tem que examinar de acordo com a Bíblia Sagrada. Está certo ou está errado? Assim você faz ou não? Vamos agora para o nosso primeiro tópico e o terceiro item. Mas antes, deixa eu te fazer um convite especial. Preste atenção, professor dos jovens. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, ideia de apresentações, ideia para encerramento de trimestre, simulado, certificado. É o maior suporte do Brasil. Quem tiver interesse em receber nossos materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. Ou se você quiser também, você pode entrar na descrição desse vídeo ou nos comentários fixados e lá vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Agora sim, o nosso primeiro ponto e o terceiro item, que ele traz por título, outra doutrina. Veja só, não sabemos ao certo que doutrina estranha estava sendo ensinada em Éfeso. O segredo para a preservação da boa doutrina é refutar qualquer ensino que lhe seja contrário. Por isso, bastava Timóteo não permitir que fosse ensinada outra doutrina. Conforme o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, a expressão outra doutrina vem do grego héteros e significa estranha, falsificada, diferente.
Podemos considerar, então, que é mais importante do que estudar todo o universo de doutrina estranhas é conhecer com profundidade a correta doutrina bíblica, o que nos permitirá, por consequência, identificar com clareza qualquer outro ensino contrário. Quem conhece bem o que é verdadeiro não tem dificuldade para discernir o que é falso. Meu Deus do céu, viu? Presta o seguinte: o segredo para preservarmos a boa doutrina é refutar qualquer ensino que lhe seja contrário. O apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo, falando o seguinte: ó Timóteo, fique bem atento. O seu papel, a sua função é não permitir que outro ensinamento o quê? Que seja contrário ao ensinamento de Jesus, contrário ao ensinamento dos apóstolos, não deveria ser permitido que fosse ensinado na igreja em Éfeso, porque a igreja estava sofrendo com vários ensinamentos incorretos, ensinamentos que estavam tirando o povo da comunhão de Deus, ensinamentos que estavam desviando o povo. E presta atenção, esse ensinamento estava acontecendo dentro das igrejas. Eram os obreiros, os presbíteros, os bispos da igreja que estavam pregando ensinamentos contrários à fé cristã. Estava sendo ensinamentos, irmãos, que estavam indo de encontro com a palavra do Senhor. E por isso, Paulo agora vai mandar: Timóteo, você vai para lá e vai pregar a verdade e não vai permitir que outra doutrina seja pregada. Amém? O comentarista ele traz aqui um ponto interessante. Talvez eu vou fazer a dinâmica até sobre esse ponto, tá bom? Acerca do seguinte: nós, enquanto pastores, professores, pregadores, precisamos conhecer a verdade. Preste atenção agora. Se você conhece a verdade, se você conhece a palavra de Deus, qualquer ensinamento contrário à palavra, você já vai logo identificar: não foi isso que Jesus ensinou, não. Mas hoje em dia, irmãos, tem muitas pessoas perdendo tempo estudando ensinamentos incorretos, ensinamentos que não são verdadeiros, e acaba se perdendo no meio do caminho. O nosso papel enquanto cristão é conhecer a Bíblia Sagrada. Por quê, pastor? Se você conhecer a Bíblia Sagrada, se você conhecer as doutrinas da Bíblia Sagrada, qualquer ensinamento contrário à doutrina, você vai identificar: está errado, Jesus não disse isso não. Paulo não ensinou sobre isso não, porque você conhece a verdade. A grande preocupação que nós, enquanto obreiros, pastores, professores, precisamos ter é conhecer a verdade. Pastor, como é que nós vamos conhecer a verdade? Lendo a Bíblia Sagrada, meditando na palavra do Senhor, participando de culto de doutrina, participando de escola bíblica dominical, assistindo o canal Descomplicando a Teologia e deixando aquele seu like. Ou seja, precisamos estar ouvindo uma boa palavra. Por exemplo, tem muitos pastores pregando aí na internet, no YouTube, amém. Mas você, enquanto professor da escola dominical, precisa se identificar com os pastores que são da sua igreja. Tem muitos pastores, pregadores pregando aí coisas contrárias à sua fé. Tem muitas pessoas, irmãos, teólogos, professores, que não acreditam no batismo do Espírito Santo. E se você é pentecostal, por exemplo, você não deve seguir essas pessoas. Vão acabar lhe influenciando a você negar a sua fé. Se você é da Assembleia de Deus, faça de tudo para seguir os pastores da Assembleia de Deus. Se você é batista, faça de tudo para seguir os pastores batistas, porque o ensinamento vai estar de acordo com aquilo que você acredita. Amém? Para que não haja confusão nenhuma. Mas isso não impede de você adquirir também outros conhecimentos, mas tenha bastante maturidade. E vou dizer, nem todo cristão tem maturidade suficiente para ouvir ensinamentos que não estão de acordo com a sua fé, porque acaba seguindo e gerando grande confusão na sua igreja. Por exemplo, tem muitos professores aí que vão pegar essa revista e vão assistir vídeos de pastores que não comungam da nossa fé, não comungam do nosso pensamento. E quando chega na hora de ensinar, vão ensinar algo contrário à palavra de Deus. Aí é quando o pastor puxa a orelha. Aí é quando o pastor vai puxar a sua orelha. Por quê? Ensine a Bíblia Sagrada, ensine a verdade de acordo com o que está escrito e não de acordo com as redes sociais, tá bom? Tenha cuidado com o pastor que você está seguindo. Existem vários pastores da Assembleia de Deus, irmãos, construindo vídeos, fazendo seus vídeos. É bênção pura, pelo amor de Deus. Pastor Janderson, meu amigo, fomos consagrados juntos com ele, pastor Janderson, pastor abençoado aí, presbítero também, Murilo Alencar. Então existem vários pastores, né? José Gomes, Aguinaldo Bete, pastor Mário Luma. Existem vários outros youtubers que são da nossa igreja e pregam a verdade.
É só você seguir para você aprender, tá bom? Porque aqui é isso, irmão. Aqui não tem inveja nem ciúme, não. Nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. Agora chegou o momento do nosso segundo tópico, que traz por título a missão de Timóteo. No item 1, o delegado apostólico. Gostei disso aqui, viu? O delegado apostólico. Será que Deus está separando você para ser o delegado apostólico aí da sua escola bíblica dominical, da sua igreja? Meu Deus, se prepare, viu? Veja só. Timóteo foi deixado em Éfeso como uma espécie de delegado apostólico, representante de Paulo, com a missão pastoral específica. Entende-se que é por isso que, apesar de ser uma carta dirigida diretamente a Timóteo, o apóstolo abre a epístola enfatizando suas credenciais ministeriais como apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Jesus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, identificando Timóteo como seu verdadeiro filho na fé. Assim, a carta servirá não apenas para Timóteo, mas também para a igreja local, a quem seria dado a conhecer o seu conteúdo. E isso reforçaria a autoridade espiritual do jovem pastor, notadamente diante da sua juventude e certa timidez e da possibilidade de resistência ao seu ensino pela confrontação dos desvios doutrinários. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Presta atenção, é o seguinte, né? O delegado apostólico. Irmãos, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que ele possa ser fiel, que ele possa haver dedicação, compromisso, responsabilidade. E quando Paulo está recomendando a Timóteo a igreja, ele deixa bastante claro, quem está mandando para vocês é o apóstolo Paulo, discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Jesus. Diz o seguinte, quem está mandando a Timóteo sou eu que tenho autoridade, porque eu conheci Jesus, eu aceitei a Jesus e tenho autoridade de Jesus para indicar quem eu quiser. E outra coisa, estou mandando para vocês, olha para a igreja de Éfeso, ele já chega logo se apresentando como aquele que tem autoridade, aquele que também é apóstolo, aquele que conheceu Jesus, aquele que é apóstolo segundo a vontade de Jesus. Tudo isso para mostrar que ele tem autoridade. E depois ele recomenda, estou enviando para vocês o meu filho na fé. Não é qualquer obreiro não, é meu filho na fé. Tudo isso, talvez, irmãos, para passar confiança à igreja de Éfeso, que estava sofrendo bastante por causa da liderança. Presta atenção, o grande problema da igreja de Éfeso estava na liderança, pois estavam ensinando aquilo que não é para ensinar. Estavam ensinando doutrinas que não são bíblicas. Amém? Então o apóstolo Paulo dá esta palavra confirmando e dando autoridade a Timóteo, para que quando ele fosse ensinar, doutrinar, exortar, as pessoas pudessem acreditar, validar a doutrina que estava sendo ensinada por Timóteo, porque Timóteo foi enviado pelo apóstolo Paulo, que tinha autoridade de Deus. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o segundo item, que traz por título, os falsos mestres. Veja só, Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, como cidade portuária. Era um agitado centro econômico na época, o que também fazia dela um lugar de grande ebulição religiosa, cultural e filosófica. Era grande o paganismo em Éfeso, cidade da conhecida deusa Diana, Artemis, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O culto a Diana dava muito lucro para os fiéis. Mais de 50 outros deuses e deusas eram adorados em Éfeso. Como já assinalado, Paulo não se preocupou em identificar quem seriam os falsos mestres e quais exatamente as heresias que difundiam na igreja de Éfeso. Isso se deve também ao fato de que Timóteo já era conhecedor da realidade espiritual local, como se extrai da expressão paulina, como te roguei que ficasse em Éfeso, para, claro estar, que Paulo e seu cooperador já tinham conversado acerca dos problemas daquela igreja. Veja só um pouquinho acerca da cidade de Éfeso. Irmãos, Éfeso era uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade de grande desenvolvimento. Mas, no entanto, essa cidade era bastante politeísta, adorava vários deuses. Se destaca a deusa Diana ou Artemis. Existia um grande templo lá em Éfeso, onde as pessoas iam para o templo para se prostituir com as prostitutas do templo. Uma das formas que tinha, presta atenção, uma das formas que tinha de adoração à deusa Diana era as pessoas irem até o templo e terem relações sexuais com as prostitutas do templo. Era a forma que essa Diana recebia a adoração dos seus devotos.
Veja só que absurdo. Mas lá também, e nesse lugar politeísta, nesse lugar em desenvolvimento, rico, as pessoas ganhavam muito dinheiro também, vendendo coisas religiosas. Então a questão financeira, religiosa, econômica era muito forte em Éfeso. E lá também em Éfeso tinha uma igreja. Eita maravilha! Lá também em Éfeso, vou repetir, lá também em Éfeso tinha uma igreja que orava, que buscava a Deus. Mas, no entanto, estava sofrendo com falsos líderes, falsos mestres, presbíteros, que estavam ensinando o que a Bíblia Sagrada não diz. Por isso, o apóstolo Paulo recomenda que Timóteo vá para essa igreja para trazer o verdadeiro ensinamento. No texto bíblico não deixa quais eram os ensinamentos, quais as doutrinas que estavam sendo ensinadas, que não estavam de acordo com a vontade do Senhor. Como o comentarista colocou aqui, talvez porque Timóteo já conhecia esta igreja. Timóteo já conversava bastante com Paulo, e Paulo já tinha contado a Timóteo toda a dificuldade, todos os problemas existentes daquela igreja. Então, quando Timóteo vai para a igreja, presta atenção, então, quando Timóteo vai para a igreja de Éfeso, ele já sabia da dificuldade, já sabia quem eram esses líderes que estavam ensinando o contrário à vontade do Senhor, já sabia qual era o ensinamento, e ele agora precisava estar preparado para o desafio. Meu Deus do céu! E comente que você que é professor, viu? Precisa estar preparado para vencer os desafios, para combater todo ensinamento contrário. Assim foi designado a Timóteo para pregar a palavra do Senhor, para ser o pastor ainda jovem, mas cheio de autoridade na igreja de Éfeso, um lugar rico, próspero, mas cheio de idolatria e de prostituição. Mas a igreja, diante dessa situação, tem que manter firme. A igreja, a sociedade pode ser prostituta, a sociedade pode desacreditar na palavra, mas a igreja tem que ser viva. A igreja tem que ter autoridade do alto céu. A igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. E em nome de Jesus, a sua igreja vai ser cheia do Espírito Santo. A sua turma vai ser cheia do Espírito Santo. Que Deus possa levantar muitos Timóteos aí da sua turma, em nome de Jesus. Você crê? Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o terceiro item. Mas antes, preste atenção no seguinte, viu? Nós abrimos agora a nossa segunda turma do curso para professores da EBD. Quem tiver interesse em estudar conosco no nosso curso, estou deixando aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Preste atenção, quem entrar no nosso grupo de informações vai ter uma promoção especial para você estudar conosco em nosso curso para professores da EBD, tá bom? Qualquer informação também, você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Não perca tempo, vem estudar no curso para professores da EBD no canal Descomplicando a Teologia. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título Heresias Infiltradas. Veja só, dois movimentos ocorreram em Éfeso para infiltração de heresias da igreja. Primeiro, a entrada de lobos cruéis. O segundo, o surgimento de falsos mestres dentre os próprios presbíteros locais. Isso está claro na advertência feita por Paulo 7 anos antes e continua sendo um perigo para qualquer igreja. Abrir-se para a entrada de líderes cuja convicção de fé não sejam suficientemente conhecidas e fomentar o surgimento de ensinadores ou pregadores neófitos. Em Éfeso, esses falsos mestres estavam ensinando doutrinas estranhas, preocupados com fábulas e mitos e genealogias judaicas intermináveis, que produziam infrutíferas discussões. Com o seu orgulho causava divisões, agiam em busca de popularidade e eram gananciosos. Meu Deus do céu, viu? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Na pretensão de serem doutores da lei, estabeleciam confusão e mistura entre o elemento judaico e cristão, descambando para o ascetismo, com a proibição de casamento e abstinência a determinados alimentos. Há também indícios de uma certa inclinação gnóstica, ainda que incipiente, pela expressão falsamente chamado ciência. Timóteo, exortado a conservar a fé, a boa consciência, para o que é fundamental dedicar-se a uma vida de piedade e santificação, a qual inclui necessariamente o estudo devocional da palavra de Deus, além da vigilância da oração constante. E isso sempre foi um grande desafio para todo cristão, principalmente agora, em tempos pós-modernos, de uma vida tão frenética e de tanta perversidade. Contudo, não podemos desfalecer, mas perseverar sempre. Romanos capítulo 12, versículo 12. Esse tópico é grande, vamos dividir por parte.
Por exemplo, né? Uma das grandes problemas da igreja de Éfeso foi ter permitido que lobos cruéis entrassem nas igrejas. Como assim, pastor? Lobos cruéis são as pessoas, suas lideranças, que não se preocupam com o povo. Lobos são aqueles que querem matar a ovelha. Lobo é aquele que quer destruir da igreja. Lobo é aquele que só quer viver da lã das ovelhas. Lobo é aquele que não se preocupa com as ovelhas. Lobo é aquele que quer destruir e não tem um pingo de preocupação com as ovelhas. E Paulo recomendou aos anciões: cuidado com o que vocês vão estar colocando, cuidado com os lobos. Tem muitas pessoas rodeando a igreja que não tem intenção de acrescentar a fé de ninguém. Muito pelo contrário, quer tirar o povo do propósito de Deus. Paulo também recomendou o seguinte: o cuidado para os falsos mestres dentro dos próprios presbíteros. Em outras palavras, Paulo tinha recomendado o seguinte: cuidado com quem vocês vão consagrar. Cuidado com quem vocês vão estar colocando para ser professor da EBD. Cuidado com quem você vai estar consagrando, colocar na frente da igreja, na frente do departamento, na frente do auxílio de oração, na frente da escola bíblica dominical. Cuidado com quem vocês vão estar consagrando, porque existem muitos lobos aí. Se vocês pegarem esses lobos, que pode falar bonito, pregar bonito, cantar bonito, mas se não tem vida e não tem preocupação com a obra do Senhor, se não segue a palavra de Deus, esse povo é chamado de lobo. E vocês precisam estar atentos a esses lobos que estão rodeando a igreja. Olha, estão rodeando a igreja. Cuidado para vocês não colocarem esses homens para ser presbítero da igreja. E foi exatamente isso que aconteceu. Meu Deus do céu, né? Paulo já tinha recomendado: cuidado, não faça isso. Fique atento, não consagre qualquer pessoa. E assim aconteceu na igreja de Éfeso e acabou tendo as suas consequências. Veja só aqui algumas recomendações deixadas também pelo autor. Cuidado para que não venha abrir-se a entrada de líderes cujas suas convicções não sejam suficientemente conhecidas. Ou seja, você está consagrando, mas você sabe o que é que pensa a pessoa? Com a vida dessa pessoa? Você sabe o que acredita essa pessoa? Qual é o seu ensinamento? Antes de consagrar qualquer obreiro, separar qualquer professor, você precisa saber o que é que pensa, o que é que acredita essa pessoa. Porque se essa pessoa não acredita naquilo que a igreja ensina, essa pessoa não pode ser presbítero, não pode ser diácono, não pode ser professor da EBD. Tem que mudar de igreja. Mas em Éfeso aconteceu o seguinte: pegar essas pessoas sem ter o conhecimento total. Talvez que iniciou pregando, né, cantando bonito, disse: olha, esse é homem de Deus, é mulher de Deus, vamos consagrar, vamos colocar agora como presbítero, como dirigente. E acabou sofrendo as consequências. Por isso, nós não devemos nos precipitar ao escolher um professor do EBD, ao escolher um regente, ao escolher um líder de departamento, ao escolher um presbítero. Precisa haver bastante maturidade. Em Éfeso não houve essa maturidade. Também devemos ter cuidado para não consagrarmos ou separarmos pastores, professores que não tenham conhecimento, que sejam neófitos. O que a pessoa neófita, pastor, é aquela pessoa que não tem conhecimento, não tem discernimento. Irmãos, precisamos focar na leitura da Bíblia Sagrada. Os jovens, por exemplo, irmãos, vão ser pastores, vão ser pregadores, vão ser professores da EBD e precisa haver conhecimento. Então, para consagrar algum obreiro, precisa haver sabedoria. Em Éfeso não houve essa sabedoria e acabou consagrando muitos obreiros sem conhecer quais eram os seus pensamentos, sem conhecer em que acreditavam essas pessoas, e também consagraram obreiros neófitos sem conhecimento, que acabaram sendo levados por essas doutrinas contrárias à vontade do Senhor. O comentarista destacou acerca das pessoas que estavam em Éfeso, que estavam pregando o ascetismo. Veja só, o ascetismo é aquela questão de privar dos prazeres. Olha, existiam muitas pessoas da igreja de Éfeso que diziam o seguinte: o corpo é ruim e nós devemos matar o nosso corpo, nós não podemos ter nenhum tipo de prazer. Por exemplo, ninguém pode aqui casar, porque o casamento vai lhe dar prazer, e sentir prazer é pecado. E nós sabemos que no casamento o sexo é permitido sim. Você que é casado ou você que for casar, você tem que sentir prazer pela sua relação. Então casar não é pecado. O que é pecado é se abrasar. Amém? Segue o conselho de Paulo. E lá na igreja de Éfeso, existiam algumas pessoas que estavam dizendo o seguinte: ninguém pode casar, porque o casamento vai dar prazer ao seu corpo. E o corpo tem que morrer, senão nós não vamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Com isso, ia ter uma igreja que não estaria casando. Ia sobrar o quê, pelo amor de Deus? Eita, Jesus amado, viu? Também existiam as pessoas que acabavam pregando a necessidade, irmão, da abstinência total de alimentos. Não pode comer isso, não pode pegar aquilo, não pode fazer aquilo, não pode pegar, não pode comer, não pode fazer.
Tudo isso está focado no assentismo, que é você estar desprovido de qualquer tipo de prazer, de alimentos e também sexual. O comentarista também destacou aqui alguns ensinamentos já gnósticos. Essa palavra gnóstico, vem de gnose, que significa conhecimento. Existiam muitas pessoas em Éfeso dizendo o seguinte: a pessoa para ser salvo precisa haver um conhecimento maior, uma divindade maior, sabe? Deus, o Deus Criador, ele não é o Salvador, precisa haver um autoconhecimento. A pessoa só consegue salvação através do autoconhecimento. Era exatamente isso que pregavam os gnósticos, tá ok? A questão do conhecimento. Para ser salvo, você precisa ter um grau de conhecimento elevado, porque através do conhecimento você vai se autodescobrir e vai perceber que você tem um Deus dentro de você que tem todo o poder. Era mais ou menos esse ensinamento dos gnósticos. Mas Paulo recomenda a Timóteo a seguinte palavra: exortar e conservar a fé e a boa consciência. Assim também como eu tenho que fazer isso. Você tem que fazer isso. Preservar o que você aprendeu. Não retire os marcos antigos. Não retire as doutrinas da Bíblia Sagrada. Nós seremos salvos através de Cristo Jesus e seguindo a vontade de Deus. Pastor, o que é a doutrina? É a vontade de Deus para com as nossas vidas. Veja o significado de assentismo: é abstinência de prazer. Tudo aquilo que dá prazer, as pessoas precisam abster-se, não pode sentir. Por isso, não pode casar, não pode ter relação, não pode comer certo tipo de alimento, porque tudo isso vai lhe dar prazer. E o prazer é pecado. E esse era o ensinamento que estava acontecendo dentro da igreja de Éfeso. Ou seja, as pessoas não podiam casar. Veja só, Deus mandou casar, então vamos casar em nome de Jesus. Que Deus possa abrir a porta do casamento para você que está solteiro, para a sua turma também, viu? Sei que tem jovens da sua igreja, precisamos casar, viu? E nós não somos pregadores aqui do assentismo, que crê, que acredita, que não pode se casar por causa do prazer, tá bom? Prazer pode sentir no casamento, sim, em nome de Jesus. Também existiu o pensamento da questão do gnosticismo. Gnosticismo é aquele entendimento, aquele pensamento que acredita que o autoconhecimento, que a sabedoria é necessário para a salvação. O conhecimento filosófico, você se auto-identificar, se auto-entender, se for necessário para ter assim a salvação ou autoconhecimento, tá bom? Nós também não acreditamos no gnosticismo, nesse autoconhecimento para a salvação. Pois a salvação está em Cristo Jesus, não está na filosofia, nada disso. A salvação está em Cristo Jesus. Vamos agora para a nossa conclusão, onde está escrito: o problema dos falsos mestres foi o desprezo ao verdadeiro propósito das Escrituras, que é gerar em nós um coração puro e cheio de amor, uma boa consciência e uma verdadeira fé, que tenhamos a cada dia um autêntico crescimento espiritual, longe de toda disputa e fariasismo, cheios de amor de Deus e de alegria do Espírito Santo, cultivando uma vida de comunhão diária com o nosso Salvador e Senhor. Em outras palavras, vamos ficar mais próximo de Jesus, sabe? Vamos falar mais acerca de Jesus, vamos meditar mais na palavra, vamos entender qual é o nosso propósito aqui na terra. Que propósito é esse, pastor? Alcançar a salvação através de Cristo Jesus, pregar a palavra, falar de Jesus. Eita, meu Deus do céu, viu? É bênção pura sem mistura. Agora quer saber o seguinte: você gostou dessa aula? Se inscreveu no canal, ativou o sininho. Deus te abençoe cada vez mais, viu? Mas não terminou não, porque agora chega o momento da nossa dinâmica e tenho certeza que você vai gostar. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. É isso aí, estamos na lição de número 2, que traz por título o problema dos falsos mestres. Se prepare, pois aqui o alimento é forte, em nome de Jesus. Mas se você está chegando agora, é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEDEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Preste atenção, toda terça-feira nós estamos postando o nosso vídeo completo, videoaula e dinâmica, às 9 horas e 5 minutos. Na mesma terça-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, estreia nosso vídeo de dinâmica. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na terça-feira já estreou a lição de número 2.
pois a lição de número 1 está no nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você possa estudar com antecedência. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 21 de junho e você está assistindo qual dia? Já vou aproveitar a oportunidade de lhe fazer um convite especial. Preste atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal? É seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, marcadores. É o maior suporte do Brasil. Nós enviamos esses materiais para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro e receba todo o nosso suporte. Mas agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 2 dos jovens, que traz por título o Problemas dos Falsos Mestres. Veja só, esta lição de número 2 está muito abordando acerca do que é verdadeiro, da verdade, que nós precisamos conhecer a verdade. Pois se nós conhecemos a verdade, é muito mais fácil identificar aquilo que é falso. Olha, se você conhece a verdade, é muito mais fácil você identificar o que é falso. Em outras palavras, quem conhece o verdadeiro não precisa estudar o falso. Estude somente o verdadeiro, pois quando aparecer uma mentira, você vai saber identificar. Essa nossa dinâmica vai trabalhar nessa temática daí, da identificação do que é verdadeiro. Para essa dinâmica, você vai precisar levar para a sala de aula algum dinheiro. Na verdade, várias notas, tá bom? Aqui eu peguei uma nota só. Olha, R$10. Ei, o pastor tá rico, né? Eita glória, viu? Então você pode levar também, se quiser, você tem algumas opções. Você pode levar várias notas para que cada aluno possa pegar uma nota. Ou você também só precisa levar uma nota ou duas, porque somente um aluno vai estar pegando. Aí depende de você. Se você quiser que cada aluno faça essa identificação, você vai precisar levar várias notas. Pode ser de R$2, não tem problema nenhum, tá bom? Mas se você achar que vai ser demais, você pode escolher somente um aluno para participar dessa atividade. O que é que você vai fazer? Você pode levar para a sala de aula várias notas de dinheiro verdadeiro. Se quiser também, pode mandar imprimir um dinheiro falso, tá bem? Mas de preferência colorido, para que possa haver alguma dúvida, tá ok? Logo após isso, você pode chamar um aluno só, para ficar na frente. Você vai estar dando uma nota verdadeira para ele, vai dizer, olha, tem notas aqui que vai ser falso. E eu quero que você identifique se essa nota que eu estou lhe dando é uma nota verdadeira ou a nota falsa. E por que você acha? Preste atenção, eu trouxe aqui nota falsa, mas você vai precisar identificar se é verdadeiro ou é falso. Aí você pode dar uma nota a ele, para que ele possa pegar, examinar, olha assim, para um lado, para o outro, olha a luz, olha a listinha. Deixa o aluno analisar como ele quiser, tá ok? Logo após você pergunta, irmão João, essa nota que o senhor tá é verdadeira ou é falsa? Ele vai dizer, verdadeiro, é falso. Por quê? Porque ele acha que é verdadeiro, porque ele acha falso, tá ok? Logo após você dá a segunda nota também, seja verdadeira ou seja falsa, para que possa fazer a mesma análise. Ou chamar outro aluno, depende de você. A questão seguinte dessa atividade, eles vão precisar analisar uma nota de dinheiro e verificar se é verdadeiro ou é falso. Assim também, se é verdadeiro ou falso. Em outras palavras, se seu aluno conhece dinheiro, e eu sei que esse povo novo conhece dinheiro, eles vão logo identificar o que é verdadeiro, por causa de algumas características do que é verdadeiro. É a tirinha no meio, né? É a transparência, é a qualidade do papel. Logo, quem pegar essa nota verdadeira vai saber identificar, porque conhece dinheiro. Já se você mandar uma criança talvez identificar, ele terá mais dificuldade, já que ele não conhece tanto dinheiro assim. Principalmente a nota de R$100, tá ok? Ou a nota de R$200 que sumiu, viu? Será que as notas de R$200 estão com você? Porque comigo não tá não, viu? E assim por diante.
A intenção dessa atividade é mostrar que nós precisamos fazer a avaliação de tudo aquilo que nós pegamos, do dinheiro, da nossa vida, nosso comportamento, assim também com relação à Bíblia Sagrada. Nós precisamos conhecer a verdade. Se o nosso aluno conhecer a verdade, se o nosso aluno conhecer as doutrinas bíblicas, ele vai saber logo identificar o que é ensinamento herético e o que não é um ensinamento herético. O segredo da dinâmica é, o aluno vai ter que identificar se é verdadeiro ou é falso. Será que seus alunos vão acertar ou vão errar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Já pergunta a você, né? Gostou dessa atividade? Gostou dessa dinâmica? Entendeu? Ficou em dúvida? Vai modificar? Fique à vontade. A minha intenção é trazer algumas sugestões de atividade para que você possa realizar na sua turma. Só peço o seguinte, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 2 dos jovens do terceiro trimestre. Veja só, esta lição está muito abordando acerca das doutrinas bíblicas, que nós precisamos conhecer as doutrinas bíblicas, precisamos conhecer a verdade, tá bom? E nós vamos trabalhar nessa temática daqui. Por exemplo, você sabe me dizer quais são as principais doutrinas bíblicas que nós conhecemos, estudamos, pregamos? Você conhece? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Vamos trabalhar essa temática. Você só vai precisar levar para a sala de aula algumas tiras. Olha, pedacinho de papel. Nesses pedacinhos de papel aqui, você vai estar colocando as principais doutrinas bíblicas. As principais doutrinas bíblicas. Por exemplo, são elas: teologia, bibliologia, cristologia, paractologia, angelologia, eclesiologia, antropologia, soteriologia. Meu Deus do céu, é tanta logia, né? Hamartiologia e escatologia, tá bom? São as principais doutrinas da Bíblia Sagrada. Você vai estar colocando aqui em tiras esses nomes: teologia, bibliologia, cristologia e assim por diante. Se você quiser essa dinâmica digitada, por gentileza, acesse aí o nosso blog lá no Google, descomplicando.teologia. É só você acessar lá no Google o nosso blog, www.descomplicandoateologiaebd.com, e você vai ter acesso a essa dinâmica. Na verdade, é só colocar aí no Google Descomplicando a Teologia e o nosso blog já vai aparecer. Essa dinâmica vai estar disponível para você, tá bom? Para que você possa pegar todo o subsídio teológico. Então você vai precisar levar para a sala de aula em tiras. Em cada tira você vai estar colocando o nome de uma doutrina bíblica, tá bom? Em outra tira, você vai precisar estar colocando o significado dessas doutrinas bíblicas. Presta atenção. Em uma tira, você vai estar colocando o nome da doutrina. Por exemplo, teologia. Em uma tira. Excelente. Em uma outra tira, você vai estar colocando o significado dessa doutrina. Por exemplo, teologia é a doutrina que estuda sobre Deus. Ok? Mas aqui nessa tira você não vai estar colocando o nome teologia. Você vai colocar, é o estudo sobre Deus. Ou estuda sobre Deus. Tá bom? Por exemplo, né, em uma tira vai estar bibliologia. Na outra tira vai estar, é o estudo da Bíblia Sagrada. E assim por diante. Cristologia. Em uma tira vai estar cristologia. Em uma outra tira vai estar o estudo sobre Cristo. Tá bom? Cristologia, o estudo sobre Cristo. Teologia, o estudo sobre Deus. Bibliologia, o estudo da Bíblia Sagrada. Paractologia, o estudo do Espírito Santo. Angelologia, viu? Olha só o nome. Angelologia, o estudo dos anjos. Eclesiologia, o estudo da igreja. Antropologia, o estudo do homem. Soteriologia, o estudo da salvação. Hamartiologia, o estudo do pecado. E escatologia, que eu amo, o estudo das últimas coisas. Eu não sei se você sabe, né? Mas sou o autor desse livro daqui, o Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra. Estou lançando a nossa segunda edição. Esse daqui, ó, foi a nossa primeira edição. E agora lançamos a nossa segunda edição. E está em promoção com frete grátis para todo o Brasil. Quem tiver interesse em adquirir nosso livro, basta entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp ou entrar no nosso grupo de informações, tá bom? Então, muito simples. Você vai levar em uma tira o nome da doutrina. Em uma outra tira, você vai estar colocando o que significa. Mas é claro que você não vai colocar o nome, né? Por exemplo, né? Bibliologia é o estudo da Bíblia Sagrada. Não vai colocar, só coloca, é o estudo da Bíblia Sagrada. Tá bom? Não coloca o nome da doutrina. E você vai levar para a sala de aula essas tiras. Chegando na sala de aula, no final da aula, você pode aplicar essa dinâmica. A primeira dinâmica, acerca de reconhecer o verdadeiro, você pode fazer no início da aula. E essa aqui agora você vai fazer no final. Veja só como fazer essa atividade. Preste atenção que tem novidade no final. Chega na sala de aula, você vai precisar distribuir para os seus alunos algumas tiras.
Chegando na sala de aula, você vai distribuir primeiro, preste atenção, primeiro as tiras com o nome da doutrina. Ah, pastor, mas eu tenho 15 alunos, o senhor só deixou 10. Se você quiser, você pode acrescentar com outras doutrinas também da Bíblia Sagrada, tá bom? Ou se você quiser, pode colocar algumas tiras em branco. Não tem problema também. O aluno que pegou a tira em branco, no momento, não vai precisar falar nada. Beleza? O aluno que pegou em branco não fala nada. Então você tem essas opções. Então você vai levar para a sala de aula essas tiras. Primeiro vai distribuir para os seus alunos a tira que tem o nome da doutrina. Tá ok? Lembrando, a dinâmica está no nosso blog, para que você possa pegar digitado. Porque depois não é de pastor, onde está essa dinâmica? Está em nosso blog lá, tá bom? Então você pegou, distribuiu para os seus alunos. Cada um pegou essa doutrina. Você vai perguntar o seguinte, por exemplo, né? João, você pegou o que, João? Aí eu peguei Cristologia. Pronto. Cristologia, estudo sobre o quê? O que você acha que estuda a Cristologia? Ele vai ter que dizer, deve ser sobre Cristo. Estuda o que de Cristo? O nome de Cristo? O que você aqui estudou sobre Cristo? Para que ele possa falar um pouquinho, tá bom? Logo após, irmã Camila, e você pegou o quê? Antropologia. Meu Deus do céu, antropologia estuda o quê? O que é que você acha que estuda essa doutrina? Ela vai falar o que é a opinião dela, tá bom? Que nós sabemos que antropologia é o estudo do homem. E assim por diante. E assim cada aluno vai ter a oportunidade de estar falando. Após isso, preste atenção, após esse momento que os alunos participaram, discutiram, depois da participação de todos os alunos, já leram, já participaram, falaram o que é. Se você quiser, se você achou que os alunos não souberam responder, você também não vai dar a resposta certa, não. Deixa aquela discussão, tá bom? Logo após, no final, se os alunos não acertaram ou responderam muito errado, você agora vai pegar a resposta correta, presta atenção, que está em tira separado e vai distribuir para os seus alunos. Novamente, agora você vai distribuir a resposta correta. Por que isso? Porque vai ter um aluno que vai estar lendo. Por exemplo, João, você pegou o que aí? Teologia, excelente. Aí você vai perguntar aos seus alunos, quem de vocês acha que pegou a resposta correta do que é teologia? Você vai estar lendo. Então, um aluno vai perguntar o que é teologia e o aluno que acha que pegou a resposta certa vai estar lendo. É estudo sobre Deus. E assim por diante, meu irmão. É bênção pura e não para não, viu? Logo após o segundo aluno, Giovanni, você pegou o que aí? Ah, peguei escatologia. Pronto. O que é escatologia? Quem acha que pegou a resposta vai estar lendo. Que escatologia, no caso, é o estudo das últimas coisas. E assim sucessivamente. Em outras palavras, você só aplica essa segunda atividade se você perceber que os seus alunos não conseguiram responder ou responder errado. Aí você, no final, você leva a resposta correta e faz aquela discussão abençoada em nome de Jesus de Nazaré, viu? É assim, o que é teologia e a resposta. O que é escatologia e a resposta. O que é antropologia e depois a resposta. O que é soteriologia e depois a resposta. Porque a nossa intenção, irmãos, é trazer conhecimento teológico para a nossa turma. Mas quer saber o seguinte? Você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, pois eu respondo a todo mundo, tá bom? Só peço o seguinte, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Toda semana tem vídeo, aula, tem dinâmica. Vem participar da nossa família, venha ser membro do canal, acesse o nosso blog oficial, Descomplicando a Teologia EBD. Coloca isso no Google, por gentileza. E também aproveita, nos segue lá nas redes sociais, lá no nosso Instagram, PR Giovanni Santos, Giovanni com J e Descomplicando a Teologia. A paz do Senhor e até a próxima dinâmica.